Amém. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? É só confirmar. Está tudo a funcionar. Glória a Deus, está tudo a funcionar. Vamos abrir em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. E o que é que nós vamos ver? Tem um título, o título é Vida, e algo muito interessante nós podemos ver. Toda a gente, se calhar, já teve e tem lanternas que são a pilhas. E as lanternas têm uma duração. Quando as pilhas acabarem, a lanterna apaga-se e não dá mais luz. Mas se tivermos, em vez de estar com uma lanterna ligado a pilhas, se estivermos ligados a eletricidade, enquanto houver eletricidade vai sempre haver luz. O que eu estou a contar não é nada de especial e toda a gente sabe e conhece isso bem. Mas o que eu vos quero dizer é que muitas das vezes nós vivemos utilizando as nossas próprias baterias e não utilizando a vida de Deus. Isso quer dizer que parte das coisas que nós estamos a fazer estão erradas. Eu antes de começar esta mensagem, eu quero-vos falar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi. Uma vez eu fui a uma reunião e nessa reunião eu estava a falar, eu não estava a falar, peço desculpa, estava um pastor a falar, e quando ele começou a falar, eu disse logo, este assunto não é para mim. Quando eu disse este assunto é para mim, eu imediatamente me excluí de tudo aquilo que eu ia ouvir e tudo o que eu ouvi de nada serviu para mim. Agora você tem que entender uma coisa. Cada vez que Deus utiliza uma reunião para falar, cada vez que Deus fala através de um pastor que está a falar, que está a pregar, através de um pregador, seja ele qual for, que está a falar a palavra de Deus, Deus está, através das palavras que estão a ser faladas, está a dar uma mensagem. Se você diz, não, este assunto não é para mim, você vai perder a mensagem que Deus tem para si. Em qualquer mensagem há algo para si. É você estar um pouco só com atenção e você vai ver que Deus vai falar para si. Há algo que Deus vai realçar no tudo aquilo que foi falado. Pode até não ser nesse assunto que você pensa que não é para si. Pode ser noutro assunto, pode ser noutra área, pode ser na área que você está, porque a mensagem que Deus quer falar para si é tocar no seu coração. Com o título que nós temos, a vida, é a própria vida de Deus. E eu quero-vos mostrar aqui, em Gálatas 2:20, diz: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Vamos lá pensar um pouco. Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado. Mas o que é que foi crucificado? A sua carne foi crucificada. Não foi o seu espírito, não foi a sua alma. Foi a sua carne. Quantos de nós, todos os dias, estamos a crucificar a nossa carne? Ou não? Ou estamos a deixar vir até nós algo que não é bom, algo que não presta? Estamos a deixar que a nossa carne governe a nossa vida. Cada vez que somos ofendidos, em vez de buscarmos em Deus a luz necessária para podermos continuar, retaliamos. E o que eu estou a dizer não é algo que é fácil. Eu sei muito bem o que eu estou a dizer. Magoam-me a mim e quando me magoam, graças a Deus que eu fico calado agora.
Mas às vezes a minha vontade era de explodir. Como é que é possível? Porquê é que me estão a fazer isto? Mas foi isso que Jesus fez quando estava a ser maltratado, quando estava a ser crucificado, quando estava a ser chicoteado, quando cuspiram em cima. Foi isso que ele fez. Não, não foi. Nós merecemos isso? Possivelmente não. Mas de tudo o que está a acontecer, porquê é que está a acontecer? Você nunca pergunta. Eu pergunto constantemente. Houve uma mensagem que eu falei e realmente mostrava que o ferro, para ser tratado, tem que ir às chamas e tem que ficar em brasa mesmo, viva, para depois levar marteladas para poder tornar o contorno que o ferreiro quiser lhe dar. Nós às vezes estamos tão endurecidos com a nossa maneira de viver, pensamos que é assim, é assim, é assim, tem que ser assim. E às vezes Deus tem que nos fazer passar pelo fogo para amolecer-nos, para nos poder moldar àquilo que Ele quer. Jesus nunca disse que a vida ia ser fácil. Jesus nunca disse que vamos agarrar nesta vida e vamos passar sem problemas. Nunca disse. Deus disse que em todas as coisas somos mais que vencedores. Quer dizer que todas as circunstâncias que vêm até nós, nós podemos ultrapassá-las e vencê-las. Glória a Deus. Mas, para isso, temos que mudar algumas coisas. Nós não vamos abrir, mas eu vou-vos falar sobre um rapazinho. Quem é esse rapazinho? Esse rapazinho, na altura, era Davi, o que vai ser depois o rei Davi. Davi era pastor e, de repente, todo o exército de Israel estava preparado para a batalha e apareceu um gigante, literalmente um gigante, pois tinha quase 3 metros de altura, Golias. E esse gigante afrontava e o povo de Israel, o exército do Deus vivo. Todo o exército de Israel tinha medo dele, porque ele realmente era muito grande. E Davi virou-se perante toda a gente e disse que o ia enfrentar. E toda a gente ficou de boca aberta a olhar para ele. Mas tu és um menino. O que vos quero fazer mostrar é que Davi por fora era um menino, mas por dentro era um gigante com o seu Deus. E é aqui que nós falhamos. Normalmente olhamos para as nossas possibilidades, para aquilo que nós conseguimos, para os nossos conhecimentos, para o dinheiro que temos, para a saúde que temos, e não olhamos para Deus. Esquecendo que a própria vida de Deus está em nós. Esquecendo que nós podemos fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Deus está em nós. Paulo, quando disse isto, reconheceu que ele agora vive na fé, unicamente na fé de Jesus Cristo. E a força dele é a própria força de Deus. A vida dele é a própria vida de Deus. Nós somos limitados pelo que conhecemos, pelo que vivemos, pelo que achamos. E por causa de todos estes fatores, a nossa vida é moldada conforme nós andamos, vivendo. Mas o que Deus nos quer mostrar é que nós podemos ir muito mais além de tudo aquilo que nós somos. Não utilizando a nossa própria força, mas utilizando
a força de Deus, a capacidade de Deus, o poder de Deus. Uma vez, numa determinada cidade, foi para essa cidade uma igreja nova, diferente. E nessa igreja oravam fervorosamente. E então outra igreja que já lá estava, ouviu falar deles e não havia chuva. Há muito tempo não chovia, havia uma seca. E o pastor da outra igreja, convocado por os outros pastores das outras igrejas, foram-lhe dizer para ele ir lá para pedir a essa igreja para orar. E ele foi assim, um bocado de nariz torcido, por assim dizer, não muito contente da tarefa que estava incumbido de fazer. E foi lá a essa igreja e quando lá chegou estavam todos a orar. Mas oravam de uma forma muito esquisita, oravam em voz alta, determinados. E ele viu aquilo, achou aquilo tudo muito esquisito. Quando ele chegou lá, disse, pronto, né? Vem cá, a pedido de todas as igrejas daqui, desta cidade, para que orem, para que haja chuva. O pastor, quando ele entrou, parou de orar, enquanto os outros oravam, e foi-se dirigir a ele, e ele falou estas palavras, e quando falou estas palavras, ele disse, está bem. E foi continuar a orar. Ele ficou muito estranho. Muito estranho. E foi para casa e foi-se deitar. Mas aquilo não saía da cabeça dele. Está bem. Mas quem é que ele pensa que é? Está bem. Quando ele estava deitado, ele começou a ouvir algo a bater nas janelas. E algo que estava a bater nas janelas era chuva. E ele ficou de boca aberta com aquilo que estava a acontecer. Então o que é que estes homens tinham que ele não tinha, apesar de ser cristão? Um relacionamento com o próprio Deus. A vida de Deus. E fez toda a diferença. Eles oravam a Deus, acreditavam, buscavam o Senhor, pediam, acreditavam e recebiam. E o próprio Deus os ouvia e respondia. Isto é ter um relacionamento com Deus. Isto é andar com Deus. É confiar nele. A sua vida não é mais sua, mas é de Deus. Exatamente como Paulo disse. Não vivo mais eu. Cristo vive. Você entende? A maioria das vezes estamos a tentar fazer coisas nas nossas capacidades e vamos, mais tarde ou mais cedo, vamos falhar. No entanto, se fizermos nas capacidades de Deus, nunca vamos falhar. Podemos ter obstáculos, mas vão ser vencidos no nome de Jesus. Em todas as coisas sois mais que vencedores. Se nós utilizarmos a própria vida de Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós vivemos a vida através de Deus, se nós anularmos sabe que muitas das vezes a nossa própria, o nosso próprio ego, o nosso próprio ser fala muito alto. Não, estão-me a tentar fazer isto. Não aceito isto. Não, até a maneira de nossa de responder às vezes é dura. Mas será que é isto que Deus quer? Ouça, eu acredito em mim. Eu estou a falar, mas isto está a tocar em mim também. Você pensa que é fácil anular-se a si próprio? Não é fácil.
Nós vivemos uma vida e acreditamos nisto, naquilo, ou não, mas eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu posso isto, eu posso aquilo, eu tenho este conhecimento ou aquele conhecimento. E, no entanto, nada somos, nada sabemos e nada temos. Se nós dependermos de Deus, nós temos tudo. Você vê, tem tudo, sim, sim. Tudo. Que nós dependemos de Deus, Ele é a nossa salvaguarda em tudo. Eu ontem vinha para casa, depois do trabalho, e vinha a pensar em várias coisas da minha vida, de pessoas e tudo mais, e pensar que algumas venceram na vida, ou possivelmente venceram, ou, pronto, eu não sei tudo, mas sei que, pelo menos pelo aspecto, parece que estão a vencer, e, no entanto, eu via aquilo e eu pensava. E Deus virou-se para mim e disse-me assim: eu sou o Senhor. Como disse já várias vezes, eu sou o Senhor. Ele é o Senhor na nossa vida. Nós estamos a deixar que Ele tome as rédeas. O controle, completamente. É a mesma coisa que nós temos um carro e o carro é nosso, mas no entanto quem conduz não somos nós, é Deus. É Deus que está a conduzir a nossa vida. E nós deixamos. E nós vemos, não, mas para que é que vais por aqui? Não, este caminho não. Por que é que não vais para o outro lado? Estamos nós a dar lições a Deus sobre a nossa própria vida. Coisa esquisita, não é? Será que Deus não sabe o que é que está a fazer? Será que Deus não sabe o que é que está a moldar? Na Bíblia há uma passagem bíblica, parece que seja em Jeremias, em que agarra e fala sobre o barro nas mãos do oleiro. E Deus manda descer o profeta lá, e quando manda descer o profeta lá, diz, e ele vê o barro ser moldado nas mãos do oleiro, e ele diz, não posso eu fazer o mesmo convosco, ó Israel? Não pode Deus moldar a nossa vida. Mas nós temos que deixar. Se não deixamos, Ele não vai poder fazer. Mas então e isto, e aquilo, e o que está a acontecer, e da maneira como vai, isto vai acontecer aquilo. Ouça, nós temos pensado de uma certa forma. Temos que pensar desta forma. Cristo morreu por nós, deu a vida por nós. Será que Ele não quer dar com Ele, através de Jesus, todas as coisas para nós? Em Mateus 6, Jesus fala e diz, não valem vós mais do que os passarinhos? No entanto, Deus alimenta os passarinhos. Não vale mais vocês para poder vestir o vosso corpo do que as flores do campo? No entanto, Deus veste as flores do campo. Ele diz que nós temos mais valor que todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Então, como é que se faz isso? Começa por desligarmos de nós mesmos e deixarmos Deus fazer em nós o que tem que fazer. Às vezes não é fácil, acreditem-me. Porque o nosso caráter fala muito alto. A nossa carne fala muito alto. Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero isto, eu quero desta maneira. Não, tem de ser desta forma. Não, não, não. Os outros têm que ver em mim. Ver o quê? Mas eu sou. O quê? Eu às vezes imagino. Eu lembro-me em miúdo que às vezes na varanda da minha avó havia lá formigas. E as formigas eram mesmo muito pequeninas. E eu lembro-me de ver isso. Você acha que Deus, quando está a ver-nos, a nós,
lá do alto. Eu acho que nem tamanho de formigas temos. No entanto, Ele importa-se connosco tremendamente. Nos ama a ponto tal de dar o seu próprio Filho por nós. Você pensa assim, pronto, mas isso, pronto, aconteceu há 2000 anos atrás, isso não é? Deus já abençoou a sua vida. Deus já tocou na sua vida. Houve coisas que já solucionaram para si através de Deus. Será que Deus não está em controle? Será que Deus não quer moldar a sua vida? Não o quer ajudar a ficar melhor perante todas as circunstâncias? Que vida nós vivemos? A nossa vida ou a vida de Deus em nós? Vamos abrir em Marcos 16. Marcos 16. Lá no finalzinho de Marcos 16. Eu disse Marcos, não foi? 16. É. Marcos 16, 19. Vamos lá meter. Marcos 16, 19. Às vezes nós queremos que Deus seja mais nosso empregado do que nós dele. E as coisas às vezes não resultam. Alguns fazem tanto isso, são tão empregados de Deus que não tomam ação nem decisão nenhuma, nem andam para a frente. O que também é mau. Veja o que é que está aqui escrito em Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Estamos a falar de Jesus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Uma coisa nós devemos fazer: buscar a Deus, saber o que é que Ele quer que nós façamos. Não é os nossos projetos, as nossas ideias, da maneira como nós queremos que vai funcionar. Não é assim. É a maneira que Deus quer. Então vamos saber por Deus, em Deus, o que é que Ele quer. Vamos orar, buscando, ficando quietos, em paz, buscando o que é que Ele quer que nós façamos. Quando nós soubermos o que é que Ele quer que nós façamos, então vamos fazer. Vamos fazer. Mas eu posso não ter muitas capacidades para isto, para aquilo. Isso não interessa nada. Deus capacita aqueles que precisam de ser capacitados. Se você está a fazer a vontade de Deus, acredita em mim que Deus o vai capacitar para fazer seja o que for. Mas eu não estou à vontade. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. As coisas ao princípio, uma ou duas vezes, podem não parecer muito bem, mas deixe lá que à terceira ou à quarta já está tudo a funcionar. Acredita em mim. Se você está em Deus, tudo funciona. Tudo funciona. Agora, que vida que nós temos aí? A nossa vida. Só a nossa vida. Da maneira que nós queremos, como queremos. Vamos atuar. Tudo o que pensamos, em que respondemos, é tudo pensado. Ou é agido conforme a nossa carne, o que a nossa carne grita. Ou é pensado em Deus, quieto e sossegado. Se não for assim, que vida nós estamos a ter? Que vida nós estamos a viver? Será que é de Deus? Não é fácil para nós, humanos, anular-nos. Nem Deus quer que nós anulemos por completo, mas começamos a viver a vida de Deus. Ele tem muito mais para nos dar. Muito mais. Tem muito mais para nós fazermos nesta terra. Por isso estamos vivos ainda.
Você não pensa que está vivo por acaso. Não, está vivo porque Deus quer. Você não tem ouvido na televisão de pessoas a jogar futebol, atletas a morrerem em campo? Atletas. Atletas que corriam e faziam competição, estão em casa e de repente morrem. Como é que é possível? Você entende? Se nós estamos vivos, há algum motivo. Esse motivo que há é viver a vida de Deus. Fazer o que Ele deseja na terra. E você vai dizer, mas aquele e o outro, há tantos assim, há tantos a viver. E você pode dizer, então, mas que direito é que esta pessoa tem para viver? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a mim me foi dado viver. E me foi dado viver várias vezes. Quando eu nasci, mal nasci, houve de tal forma uma epidemia que tiveram de fechar a maternidade. Deus me concedeu a vida, mesmo depois de nascer. Sofri vários acidentes. Vários. Inclusive, ao chegar ao ponto de eu querer destruir eu próprio, a minha própria vida. E Deus não o permitiu. Noutras circunstâncias, na minha profissão, Deus me tem livrado da morte várias vezes. Várias vezes. Porquê? Porque há algo que eu tenho que fazer para Ele. Há a vontade de Deus em jogo na minha vida. Mas não é só na minha vida, é na sua também. Então, vamos buscar ao Senhor. Senhor, o que é que queres que eu faça? O que é que eu preciso fazer? O que é que te agrada a ti? O que é que a vida do próprio Deus, a vida de Deus que está em mim, porque nós somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo, o que é que eu tenho que fazer? Algumas vezes não vamos sentir nada. Não nos vamos aperceber de nada. Mas estando a viver, calhar temos a influenciar a vida, com a nossa vida, com a nossa maneira de estar, com a nossa maneira de falar. Estamos a influenciar outro. Em paz sereis guiados. Se nós temos a paz de Deus, nós transmitimos a paz. E os outros vão ver essa paz. É impressionante. Eu já falei com várias pessoas. E cada vez que eu falava com as pessoas diziam, principalmente ao telefone, e diziam, estou a sentir uma paz tremenda. Que é isso? Senão o próprio Deus a tocar nas pessoas, na vida das pessoas. Glória a Deus. Porque é Deus que faz tudo em todos. Se calhar a sua vida era para fazer isso, para tocar nos outros. Em paz sereis guiados. Está escrito em Isaías. Em paz sereis guiados. Em paz. Nem em confusão, nem em litígio, nem em guerra. Em paz. E você vai dizer, mas se eu não fizer assim, como é que vai ser? Então e depois? Isto e aquilo? Não sei. É que não sei mesmo. Eu sei se Deus entra na questão e é Ele que está a tomar conta da questão, ouça, eu acredito que vai haver uma explosão tremenda. Agora, se você vai resolver pelas suas próprias mãos, vai ser complicado para o seu lado. O que é que você quer? A solução de Deus ou a sua solução? Você quer usar a vida de Deus ou usar a sua vida conforme quer? O que é que você quer?
Tudo isto que eu estou a dizer vai-nos acontecer toda a vida. Toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Isto que nos está a acontecer diariamente, a cada segundo, é posto perante nós a decisão de sermos nós a fazer ou sermos Deus. Deus disse-me a mim, por causa de um curso que eu ia frequentar na igreja, que ia ser muito difícil, e realmente foi muito difícil. A próxima vez que apareceu um curso para fazer, e eu disse, tu, pai, é que vais decidir, não vou ser eu. Eu não decido nada. E fui interposto várias vezes para eu decidir, e eu dizia, não decido nada. Deus é que vai decidir a minha vida. E ele, ao último minuto, foi ele que decidiu e disse para eu ir. Não antes, não depois, na altura certa. E Deus responde sempre na altura certa. Não precisa de ser antes, porque você está aflito. Não precisa de ser depois, porque depois já não pode ser. Não, é na altura certa. É na altura certa. Deus sabe o que é que vai fazer. A vida de Deus tem que estar em nós. Porque se ela não estiver em nós, nada podemos fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas você entende isso, que nada é mesmo nada? Você sabe quantas pessoas estão doentes no planeta Terra? Você sabe quantas pessoas precisam de ajuda? Você sabe quantas pessoas têm necessidade? Você sabe quantas pessoas têm fome na Terra? Enquanto alguns estão preocupados em ter isto ou aquilo, carro, coisa, outra, alguns estão preocupados em ter de comer. O que é que isto faz de nós? Apenas um homem, apenas uma mulher que está a viver no planeta Terra. Que quer ou não viver segundo o que Deus quer. Mas está na nossa mão a decisão de tudo. Eu volto a dizer, não pense, tudo o que foi falado não teve a ver consigo. Por favor, pense sobre tudo. Pense com carinho e veja o que é que Deus está a tocar em si. Para quê? O que é que Deus quer que você faça?